Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo desta sexta-feira, porque sextou novamente, menino! E a gente tá por aqui pra gente fechar aí as informações de futebol, de esporte nesta semana, mais uma semana, né? Que a gente passou aqui com vocês e, claro, agradecer demais o carinho e a sua companhia. Já já a gente vem trazendo informação do Mercadão da Bola, Copa Libertadores da América, também a Sul-Americana, Série B do Campeonato Brasileiro, enfim. E também antecipar, né? Os jogos da Série B, da Série A do Brasileirão. Pois é. Tem mais uma rodada por aí, a Série B, por exemplo, tem mais uma rodada começando nesta sexta-feira. A gente traz já já detalhes para vocês. Mas antes disso, vocês aperta aí esse joinha, né? Esse dedinho que tem aí, né? Que é o like ou a curtida, como queira, que ajuda muito a gente. Tem aqui um espacinho para você comentar também. Tem aí para você compartilhar com seus grupos das suas redes sociais e ajudar muito a gente também. E claro, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Sininho de notificações, para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos por aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Porque colocando lá em todas, né? Clicando em todas ou tocando em todas, escolhendo de todas, né? Vocês vão receber sempre aí do YouTube, sempre que postarmos um vídeo novo aqui, né? Vocês vão receber aí, o YouTube vai avisar para vocês que tem vídeo novo no canal. Aí vocês correm aqui, né? Para assistir o nosso conteúdo, tá bom? 2 recados para vocês, mais o adicional aí, né? Da nossa tradicional vinheta, e eu volto já já trazendo muita informação para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta para a gente trazer notícia, trazer informação nesta sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023. Estamos por aqui. A gente já começa falando do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, né, rapaz? Pois é, abre aspas, físico superdotado, fecha aspas, e letal. Pois é, tô falando, sabe de quem? Do Valentim Adamo, que é o novo atacante do Botafogo. É o Botafogo no mercado, fechando mais contratações e novidades, né? Porque, claro, Tiquinho Soares é o grande cara dessa campanha espetacular do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Só que o Botafogo precisa de mais peças, né? Pois é, e chegou mais peças aí para ajudar o Botafogo
no Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. O Botafogo fechou a contratação do centroavante Valentim Adamo, de 21 anos, do River Plate do Uruguai, que estava emprestado ao Progresso, time da segunda divisão do país, ou seja, do Uruguai, né? O jovem atacante chega para ser mais uma opção de reposição ao centroavante Tiquinho Soares, além de uma nova aposta do clube em um jogador sul-americano para desenvolver. Pois é, meus amigos, com 1,93 m, Adamo é um jogador de ótima estatura e bom porte físico, mas que não deixa a desejar também na velocidade. Para a idade que tem, é um atleta de técnica bem desenvolvida, e quem garante é o jornalista Yuri Jankikuzilko. Esse nome é mesmo. Dinâmico, com boa passada, veloz, faz boas diagonais, recebe bem de costas, tem bom jogo aéreo, vai bem no 1 contra 1, com campo aberto e perto da área, é letal, afirmou o Jankikuzilko. Esse nome mesmo aí, ao ser perguntado como descreveria o jogador. Rapaz, é para complicar a gente, né? Jankikuzilko. É brincadeira? Não, é verdade, menino. Com o Progresso, o Valentim jogou 20 partidas e anotou 10 gols. Apesar da boa média, o atacante foi reserva na maior parte dos jogos, entrando em quase todos. Mas o banco não aconteceu por questões técnicas. Todos os torcedores se perguntavam o mesmo, o motivo da reserva. Ele chegou no início do campeonato e o titular é um goleador histórico do clube, o que fez começar como reserva. O Progresso teve uma sequência, né? Muito longa, sem perder aí, e sem se perder, né? E durante quase todo o campeonato ele entrou e fez gols. Time que está ganhando não se mexe, evidentemente, mas as qualidades dele o fazem titular em um time de primeira divisão do Uruguai, com tranquilidade, explicou Yuri. Pois é, vindo de um país vizinho, com outra língua e principalmente de uma divisão inferior, a adaptação ao futebol brasileiro de elite pode ser um desafio grande para o atacante. O jornalista garante que o jogador tem os atributos para essa adaptação. Posso afirmar que ele tem um físico superdotado, uma dinâmica e velocidade para se acostumar rapidamente ao futebol brasileiro. É um garoto muito focado no trabalho e um grande projeto. Fazia muito tempo que não via um 9 tão completo no clube. Se tecnicamente o uruguaio tem potencial para contribuir no elenco alvinegro, a falta de experiência pode ser um problema, pensando em participações mais imediatas. Adamo fez apenas 7 partidas profissionais em nível de elite no Uruguai, vestindo a camisa do River Plate. O time optou por emprestá-lo ao Progresso justamente para dar rodagem ao jogador. É muito jovem, seguramente vai melhorar com a experiência e o acúmulo de jogos. Com a idade que tem, não sei se usaria a palavra melhorar. Está acima da média, concluiu aí o jornalista. É o Botafogo fazendo apostas em jogadores novos, evidentemente, né? Vou dar um exemplo para vocês que não é um jogador tão novo assim, mas dá um exemplo para vocês aqui de uma aposta que o Botafogo fez, que é o Eduardo, né? Meio campista Eduardo, que está jogando a bola assim redondinha com a camisa do Botafogo. Ninguém o conhecia, né? Jogando também de países que não tem uma repercussão tão grande, né? No caso do Eduardo, e ele acabou vindo para o Botafogo e é um jogador importantíssimo aí esse novo modelo de jogo, né, do Botafogo. Pode dar certo? Pode sim. O garoto, claro que vai ter que ter paciência, né? Mas o Botafogo, evidentemente, nessa fase boa, o que mais falta, né? O que não vai faltar, na verdade, é paciência, né? Falar do Fluminense não é de hoje. O Liverpool monitora André no Fluminense desde 2020. Os olhos do futebol europeu estão em André, volante do Fluminense. Mas isso
não começou nesta janela do meio do ano. No caso do Liverpool, de quem o Flu recebeu contato recente para saber do jogador, é um flash que vem desde 2020, quando o clube inglês enviou representantes para observar o volante na Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano. Pois é, meus amigos, na época, a observação não chegou a virar uma negociação para a ida do jogador ao time de Jürgen Klopp. André, então, com 18 anos, jogou a primeira copinha da carreira e foi titular durante toda a campanha. Porém, foram apenas 4 partidas do time tricolor na competição, que teve 100% de aproveitamento na fase de grupos e caiu nos pênaltis para o CRB na segunda fase daquele ano. Ainda em 2020, ele teve a primeira oportunidade no time profissional do Fluminense. Odair Hellmann o relacionou para 8 jogos depois da paralisação do calendário brasileiro por causa da pandemia, mas ele só entrou em campo no 9º, ao entrar no segundo tempo da vitória por 1-0 contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Segundo a reportagem do jornal o Globo do fim de 2019, além de André, quem também estava no radar do gigante inglês, então campeão do mundo, após derrotar o Flamengo na final do Mundial de Clubes, era o meia Wallace. Hoje, ele está emprestado pelo Fluminense ao ABC. Janela fechada no Brasil, mas na Inglaterra não, né, gente? Apesar da janela de transferências do meio do ano para contratações no futebol brasileiro já ter se encerrado, os clubes das principais ligas da Europa seguem com a possibilidade de contratar jogadores. O Liverpool terá até o dia 1º de setembro para registrar jogadores ainda neste ano para a disputa do primeiro semestre da temporada. Os ingleses consultaram então o Fluminense no início da semana, mas até então não fizeram proposta oficial. O clube segue irredutível sobre vender o jogador no meio do ano enquanto ainda estiver com chances na Libertadores, mesmo sabendo que pode receber menos dinheiro, né, com uma transferência no fim do ano. Ao mesmo tempo, o Flu acredita que as convocações de André para a seleção podem fazer com que ele se valorize ainda mais no mercado internacional. Uma das opiniões expressas pelo clube foi dita pelo diretor de planejamento esportivo do Fluminense, o ex-jogador Fred. Segundo o dirigente, o volante tricolor é quem mais chama a atenção do mercado. Abre aspas, hoje no Brasil, depois do Hendrick, que já está vendido, André é o jogador mais valorizado e cobiçado. Fecha aspas. O Liverpool não foi o único a sondar a situação de André nesta janela. Um dos vários clubes da Inglaterra que demonstraram interesse no volante foi o Fulham, como foi noticiado pelo jornal espanhol AS recentemente. O clube chegou a ter uma proposta recusada em janeiro de 20 milhões de euros, cerca de 111 milhões de reais na cotação da época, mas continua interessado no jovem, que foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2021 e o melhor volante da edição, né, de 2022, ou seja, do ano passado. É assim, é inevitável, né, gente? É inevitável. Que joga de bola esse menino, que joga de bola o André, não é brinquedo não, gente. E não é nada de anormal. Esse assédio, né? Esse assédio aí pelo André, sim, é normal. Porque o menino joga demais. Joga muito. E é difícil o Fluminense segurar. Eu, assim, até acho que se chegar uma proposta, o Fluminense está falando, não, a gente não vai vender, mas se chegar uma proposta, aquelas propostas consideradas irrecusáveis, o Fluminense não vai segurar, gente. O Fluminense não vai segurar. Evidentemente que não vai. Né? E vai vender o jogador. É porque não chegou ainda uma proposta, né, do tamanho que o Fluminense espera. Se chegar, ele vai ser vendido com certeza. Falar do futebol espanhol, Ronaldo tá fazendo um bom trabalho no Cruzeiro, né, rapaz? Isso é inegável. A gente viu, desde que Ronaldo chegou, o Cruzeiro só tem, né,
crescido mais aí, contratado jogadores mais importantes, feito um elenco bem bacana já. Claro que não é ainda para ganhar títulos, mas pelo menos um time ali que vai se manter na Série A, tudo indica, né, que vai se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Só que os torcedores do Valladolid, meu amigo, estão uma fera aí com o Ronaldo. Ronaldo vive impressão no Valladolid com fúria da torcida, abre aspas, vai embora, fecha aspas. Ronaldo Fenômeno enfrenta a falta de popularidade no início de temporada do Valladolid. Há dias da estreia na segunda divisão e em meio à janela, o brasileiro demitiu o diretor Françans. A saída do dirigente aumentou a ira da torcida após que até os torcedores fizeram aí protestos de diferentes maneiras. Em amistoso com o Raio Vallecano gritou: Ronaldo Vetiá. Pois é, rapaz, vai embora já, Ronaldo. Vai embora, Ronaldo, já. Diretoria peça demissão, gritou a torcida do Valladolid. Fran Sanches foi demitido na última segunda-feira. Ele era elogiado pela torcida e pela imprensa local pelo trabalho feito com pouco orçamento no clube, com compras baratas e vendas que geraram receitas ao Valladolid. O contrato dele com a equipe era até junho de 2024. O ex-técnico do Cruzeiro e atual comandante do time espanhol, o Paulo Pesolano, também se surpreendeu com a demissão de Sanches. A saída de Fran, junto com toda a sua equipe de trabalho, foi um momento difícil, porque Fran foi a pessoa que me trouxe aqui. Ninguém gosta que um colega de trabalho perca o cargo, declarou o treinador em entrevista coletiva. O David Espinar, porta-voz do Valladolid, disse que a decisão de demitir Fran Sanches veio porque o clube precisava, de uma orientação diferente. Mas a saída do dirigente se somou a outros vários fatores e aumentou a irritação de parte da torcida com a gestão de Ronaldo. Pois é, meus amigos, o rebaixamento e a mudança do escudo geram irritação entre os fãs do clube. Antes dos gritos na partida contra o Raio Vallecano, uma torcida organizada estendeu faixas nos arredores do estádio Zorrilla com as seguintes frases: desastre esportivo e institucional. Onde vamos parar? Ronaldo, vai embora já, dizia a faixa da torcida. O ídolo brasileiro, dono de 90% do futebol do Cruzeiro, é sócio majoritário e presidente do Valladolid desde 2018. Com Ronaldo no comando, o time espanhol foi rebaixado na temporada 2020-2021, voltou à elite no ano seguinte, mas não escapou de novo descenso em 2023. Meu amigo. É o risco, né, rapaz? Quando você assume um time, você é presidente, ainda mais com o tamanho do Ronaldo, é isso. Se você não investe, tudo bem que o Valladolid é um time pequeno da Espanha, né? Mas se você não investe, se você não faz grandes contratações, aí o Ronaldo, pelo jeito, pela reação da torcida, esse dirigente era muito bom, cara. Né? Pela reação da torcida, esse dirigente fazia um trabalho espetacular, né? À frente aí da direção, né? Aliás, na direção, como diretor lá do Valladolid. E aí, o torcedor já está chateado porque caiu para a segunda divisão. Você ainda toma uma decisão de demitir um cara que é muito querido, que faz um trabalho bom, segundo a torcida, segundo a imprensa. Então é difícil. Claro que a gente não está lá no dia a dia, né? Eu digo a gente e eu. Não estou lá no dia a dia. Então é até difícil de falar os motivos, né? E dizer se o Ronaldo está certo, se o Ronaldo está errado. Alguma coisa deve ter acontecido e o Ronaldo achou melhor demitir o profissional. Falar do futebol internacional, o PSG acerta a contratação de Dembélé do Barcelona. O Paris Saint-Germain acertou a contratação de Dembélé, atacante do Barcelona. O PSG pagou na última segunda-feira uma multa rescisória de 50 milhões de euros
267 milhões de reais prevista no contrato do jogador francês de 26 anos. Ele já está em Paris para a realização de exames médicos e vai firmar um acordo válido até junho de 2028 com o clube da capital francesa. As informações são do jornalista Fabrício Romano, especializado no mercado de transferências, e de veículos de imprensa espanhóis e também franceses, como o jornal Sport e a rádio RMC. Rapaz, por causa aí da eminente saída para o PSG, Dembélé foi barrado do amistoso contra o Milan, disputado na noite da última terça-feira nos Estados Unidos. O atacante francês revelara ao técnico do Barcelona, Xavi, que já havia conversado com o técnico da equipe francesa, o Luiz Henrique, e o presidente do clube, o Nasser Al-Khelaifi, sobre o desejo de ir para o Paris. Aí não, né? Aí complicou, né, rapaz? Dembélé será o 7º reforço do PSG para a temporada 2023-2024 e é visto como uma peça de reposição caso Mbappé deixe o clube. Os parisienses querem receber 250 milhões de euros, cerca de 1,3 bilhão de reais, pelo astro francês, que já afirmou que não vai renovar o contrato que termina em 2024. É o movimento, a movimentação, né, do futebol europeu. Dembélé saindo do Barcelona e indo para a equipe do Paris Saint-Germain. Voltar aqui para o nosso país, para o nosso Brasil, falar de Vasco da Gama. Após desistir de Rojas, Vasco segue em busca de zagueiro e sonda defensores argentinos. O Vasco está montando um time de jogadores internacionais, né, rapaz? Pois é, vão ser poucos jogadores brasileiros aí nesse time do Vasco. Lembrando que só pode inscrever um jogador, aliás, só pode relacionar 7 jogadores estrangeiros por partida. Se eu não me engano, o Vasco já tem 8. Se eu não estou equivocado, o Vasco já tem 8 jogadores. Então, um jogador estrangeiro vai ficar de fora, né? Vai ter que fazer um revezamento aí. Apesar do fechamento da janela, o Vasco segue em busca de um zagueiro para jogar pelo lado direito da defesa. É um pedido de Ramon Dias contratar um jogador para a posição. O treinador, inclusive, tem indicado jogadores. O Vasco sondou nessa semana o argentino Federico Fernandes, de 34 anos, com passagens por clubes como Napoli e Newcastle. O zagueiro, que defendeu a Argentina na Copa do Mundo de 2014, ainda poderia ser contratado, uma vez que está livre no mercado desde que o Al-Duai, né, do Catar, desde que saiu do Al-Duai do Catar em maio, né? Então ele está livre no mercado. A situação, no entanto, não deve ir adiante. Apesar de demonstrar interesse, o fato de o Vasco já ter 8 estrangeiros no elenco, como eu disse aqui, né, ser um obstáculo, pode ser um obstáculo aí, segundo pessoas próximas a Federico Fernandes. A sondagem do Vasco foi noticiada primeiramente pelo perfil Arena Cruz Maltina. Agora sim, isso não é um obstáculo não, né, gente? Para mim não. Porque assim, não é o treinador que está negociando diretamente com ele. O treinador fala assim, estou contratando você para ser o meu titular. Você vai vir aqui para jogar, né? Claro que se ele não for bem, vai ficar no banco, né? Pelo menos isso. De toda forma, o clube segue em busca de um jogador para a posição, uma vez que Maicon, contratado no início da janela, não agradou a nova comissão técnica e perdeu espaço. O Maicon foi contratado sem o Vasco ter um treinador. Aí agora o Ramon Dias chegou. Vocês contrataram o Maicon, gente, ele não tem condição de jogar no Vasco. E aí o Maicon às vezes não está sendo nem relacionado. O Vasco chegou a dar como certa a contratação de Robert Rojas, mas a negociação com River Plate melou na noite da última segunda-feira. No último dia de janela, o clube ainda fez uma investida em Facundo Garcês, do Colón, mas como os valores envolvidos e a concorrência do futebol europeu, né, as conversas acabaram não
sendo levado adiante, né? Aí pelo Vasco da Gama e pelo Clube Colón, né? Fala do Grêmio, rapaz. Vocês lembram daquele goleiro lá que eliminou o Internacional no Campeonato Gaúcho, em pleno Beira-Rio? Pois é. Do Ipiranga, né? Fez a final com o Grêmio. O cara nas redes sociais, rapaz, entrou em contato com o Grêmio e pediu para jogar no Grêmio, rapaz. Grêmio procura dirigente do... goleiro procura dirigente do Grêmio nas redes sociais e vira reforço em negócio de 24 horas. O novo goleiro do Grêmio literalmente pediu uma oportunidade no clube. Kaique, de 26 anos, então no Ipiranga, mandou mensagem para o vice de futebol Antônio Brum em uma rede social. Um mês depois, o tricolor, né, negociou com o jogador... Um mês depois, né? Tricolor negociou com o jogador em seguida. Eu não entendi, sinceramente. O esporte tem hora que... Não entendi. Um mês depois, Tricolor negociou com o jogador em seguida. Fontes relataram ao GE que o negócio foi concretizado em questão de 24 horas após o contato mais recente de Brum com o goleiro. Pensa que é só o Cristiano que erra, menino? Não é não, viu? Não é não, rapaz. Kaique contatou o dirigente gremista há 40 dias, através do Instagram. O fato foi confirmado por Brum em entrevista coletiva após a apresentação de João Pedro e Lucas Bezossi. Evidentemente, o tricolor já conhecia o goleiro por ter enfrentado o Ipiranga no Gauchão e havia analisado lances do atleta. Kaique foi reposição em virtude da proposta do Breno. Ninguém contrataria um jogador só porque mandou mensagem no Instagram. Até me sentiria mal de estar na frente do Grêmio se eu não conhecesse toda a carreira do jogador. Da seleção, teve projeção enorme e monitoramos ele ao longo de todo o Campeonato Gaúcho. Nos oferecemos dificuldade, disse Brum. Uns dias atrás, ele me mandou mensagem dizendo que tinha sonho de jogar no Grêmio. Acho que foi uma iniciativa bacana. Tem que valorizar a vontade dele, mas veio por causa do movimento do Breno e já monitoramos há algum tempo, ressaltou o dirigente. Breno tem acerto encaminhado com o Bari da Itália e Adriel já deixou o clube para o Bahia. Com isso, o gol gremista passou a ter poucas opções e Kaique foi visto como boa alternativa a Gabriel Grando. O goleiro treinou com o elenco na última quinta-feira, ou seja, ontem, e será apresentado hoje, na sexta-feira. Bacana demais, né, rapaz? O dirigente, evidentemente, que não vai assumir que foi contratado pelo Instagram, né? Não vai admitir isso, até porque senão ele coloca o dele na reta, se não der certo, né? Se não der certo, ele vai colocar o dele na reta e aí ele vai ter problema futuramente. Mas que foi assim, foi, né? Falar do tricolor paulista, Dorival diz que Lucas Moura deve estrear pelo São Paulo no domingo. O técnico Dorival Júnior admitiu que Lucas Moura deve estrear pelo São Paulo no próximo domingo, às 16 horas, no horário de Brasília, contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi. Com calma, a tendência é de que ele possa sim participar desse próximo jogo, afirmou o treinador após a derrota por 1-0 para o São Lourenço pela Copa Sul-Americana. Sul-Americana que a gente fala já já. Mais novo contratado do São Paulo, Lucas fez seu primeiro treino no gramado ontem, quinta-feira, e impressionou pela sua condição física. O meio-atacante demonstrou desejo de atuar já no próximo domingo e pode ter seu pedido atendido. O jogador foi registrado no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, e vem treinando no CT da Barra Funda e está liberado para fazer sua estreia. A expectativa, porém, é de que ele comece no banco de reservas. De qualquer maneira, tanto Lucas Moura quanto James Rodrigues serão apresentados à torcida no Morumba, ou seja, no Morumbi, né? Nesse próximo confronto do São Paulo. Dá um pulinho até a Gávea, vamos falar do Flamengo, porque São Paulo diz que caso Pedro está resolvido no Flamengo e fala em proteção a atacante. Abre aspas. Minha gente, fecha aspas.
o Flamengo venceu por 1-0 a partida de ida das oitavas de final da Libertadores da América contra o Olímpia. Libertadores, a gente fala detalhes da Liberta já já. A noite de ontem, na quinta-feira, no Maracanã. Mas um assunto sem relação ao jogo dominou a entrevista de Jorge Sampaoli. O caso de agressão a Pedro. O técnico argentino disse que o assunto foi resolvido, definiu o atacante como minha gente e afirmou que tem de protegê-lo. Pedro foi agredido com um soco pelo então preparador físico Pablo Fernandes. Este pediu demissão após o ocorrido sábado em Belo Horizonte. E todos sabem dessa situação que aconteceu, né? Pedro, por faltar ao treino de segunda-feira, foi punido pela direção e por isso não ficou à disposição do treinador para o confronto pelo torneio sul-americano. Pois é, rapaz, depois aí da partida, em concorrida entrevista coletiva, né, Sampaoli foi questionado pela primeira vez sobre o tema. Havia se manifestado apenas por uma nota oficial. Reconheceu o erro do seu ex-integrante da comissão técnica. Me expressei publicamente sobre um fato pontual de duas pessoas. O que Pablo fez foi lamentável. Teve que deixar o clube. Sempre que tenho que falar com meus companheiros de trabalho, eu falo da porta para dentro. Então, o tema está resolvido. Não tenho nada mais a falar sobre isso. No transcorrer aí da coletiva, com as perguntas sendo repetidas, Sampaoli deu mais pistas, né, sobre o que pensa. Porém, não foi claro se ainda conta com Pedro para a sequência da temporada. Todas as pessoas que trabalham comigo no Flamengo são minhas pessoas. Pedro é minha gente. Eu tenho que proteger o Pedro e resolver toda a situação da porta para dentro. Jamais falaria de um jogador meu. Pedro não jogou hoje porque o clube determinou uma suspensão. Amanhã será parte do grupo e, se estiver em condições, poderá jogar ou não domingo, comentou o treinador. Ao falar diretamente de Pablo, né, um velho amigo que deixou o clube, o treinador voltou a dizer que lamentava muito por tudo o que havia acontecido. Considera uma situação isolada. Pablo é um companheiro de caminhada que cometeu um erro e pagou por isso. Mas é um fato que está acima de mim. O que eu pretendo sempre é deixar um legado futebolístico nos lugares em que estou e para isso vim. Vim no momento em que o clube vivia uma grande crise institucional e futebolística. Vamos resolvendo as situações futebolísticas. Me doeu muito o que aconteceu, mas temos que seguir, afirmou o treinador. Quando foi confrontado numa quarta pergunta sobre o tema, mas dessa vez mais diretamente sobre covardia psicológica, termo usado por Pedro para se referir o que enfrentava no dia a dia, o técnico do Flamengo se esquivou, mas disse que o atacante precisa resolver seus sentimentos. Ele sabe o sentimento que tem e terá que resolver. Somos adultos e cada um terá que resolver seus sentimentos. Não posso falar pelos outros, afirmou o treinador rubro-negro. Rapaz, é o que eu acho, até comentei com alguns amigos, né, flamenguistas, o que eu acho é que o clima para Pedro no Flamengo azedou. O Flamengo deixou muito claro que prefere o treinador, né? Lógico que eu não acredito que o Pedro vai sair do Flamengo nesta temporada. Pode acontecer? Pode, só se for para o futebol europeu, mas muito difícil. Ele não quer ir para o futebol árabe. Não quer, isso já é certo. Então, ele deve ficar até o final do ano. E aí, quando a janela se abrir novamente, né, futebol, ele vai rumar para algum lugar aí, gente. Ou do futebol brasileiro, para outro clube do futebol brasileiro, ou então para Europa ou países, Estados Unidos, enfim. Eu acredito nisso, né? Mas vamos aguardar para ver o que acontece aí, o desenrolar, né, dessa história aí. Claro que Pedro é um jogador espetacular. É um jogador espetacular. A gente só vê notícias do Pedro, notícias boas, né? Que é um menino muito bom, de coração bom, etc e tal. Mas é aquela coisa que eu falei da situação do Valladolid e do Ronaldo.
que ele demitiu o diretor lá. Eu não estou lá, nos bastidores. E tem coisas que acontecem nos bastidores que a gente não fica sabendo. Então, devido a isso, a gente só opina naquilo que a gente vê, porque a imprensa mostra, né? Mas, evidentemente, tem que ter algumas ressalvas justamente por isso. Porque tem coisas que acontecem dentro do clube que a gente não fica sabendo, né? Então, uma paradinha, a gente volta já já trazendo tudo aí sobre o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Também vamos falar para você que está ligado com a gente de Copa Sul-Americana, os brasileiros que jogaram a competição, e também a Libertadores da América. A Copa Libertadores tem o Flamengo, né? O Flamengo que venceu o jogo de ida, a gente fala já já, vai levar uma vantagem aí para o jogo da semana que vem. Fala também do São Paulo que perdeu, né? Infelizmente, o Clube Brasileiro São Paulo perdeu aí na Copa Sul-Americana e vai ter que reverter a situação também na semana que vem. Espera só um pouquinho que a gente volta já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta agora para a parte final do nosso vídeo para a gente falar de Copa Sul-Americana, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Série B, Série A, enfim. Vamos lá, menino, vamos lá que está chegando mais informação. Para você que está curtindo esse nosso vídeo, já deixa aí aquele like que ajuda demais a gente, aquela curtida, menino, que ajuda demais a gente aqui, menino. Oitavas de final, jogos de ida, todos eles concluídos. Vou passar para você que está aí ligado com a gente. Tivemos na terça-feira o Emelec perdendo em casa para o Defensa e Justiça por 2-1. Jogo de volta na próxima terça-feira, dia 8, lá no estádio Del Bosque, às 21 horas, no horário de Brasília. Jogo na Argentina. E o Defensa e Justiça, né, vai jogar por um empate. O Emelec precisa vencer por 2 gols de diferença para passar para a próxima fase, ou seja, quartas de final, né, da Libertadores da América. O Botafogo, Fogão, na quarta-feira, venceu o Guarani de virada por 2-1. Próximo confronto acontece na próxima quarta-feira, dia 9, lá no Defensores del Chaco, às 19 horas, no horário de Brasília. Botafogo joga por um empate. O Guarani do Paraguai precisa vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por placar mínimo ou por um placar de 1 gol de diferença, né, o Guarani do Paraguai e o Botafogo decidem a classificação nas penalidades máximas. O Nublense jogou na quinta-feira, mais conhecida como ontem, em casa contra a LDU. A LDU venceu por 1-0 e saiu na frente, né? Na frente aí do confronto pela Copa Sul-Americana. LDU no próximo confronto, na próxima quinta-feira, dia 10, joga por um empate jogando lá no Casablanca, que é a casa aí da LDU. O Nublense precisa ou devolver o placar aí
por um gol de diferença, né, para levar a decisão para os pênaltis, ou então ganhar por 2 gols de diferença no tempo normal para ficar com a vaga até as quartas de final da competição. Ontem tivemos o confronto entre São Lourenço e São Paulo. São Paulo perdeu por 1-0, mas ficou aquele gostinho, né? O torcedor do São Paulo ficou aquele gostinho que, caramba, cara, dava pra gente ganhar do São Lourenço. Dava pra gente ganhar. São Paulo teve suas oportunidades, mas tomou um gol numa falha da zaga, né? Pra mim, claro, teve a construção da jogada pelo São Lourenço também, evidentemente que teve, mas faltou mais firmeza ali na marcação do São Paulo. O São Paulo acabou tomando 1-0. Só que quinta-feira que vem, dia 10, o jogo de volta é no Morumba. É no Morumbi, às 19 horas, e o São Paulo vencendo por 2 gols de diferença. Fica com a vaga para a próxima fase da competição. E o São Paulo no Morumbi, meu amigo, é muito forte. Então dá para acreditar sim na classificação do Tricolor Paulista. Quem se complicou na Copa Sul-Americana foi o Goiás. O Goiás, no jogo de ida contra o Estudiantes, perdeu de 3-0 e vai ter que pelo menos devolver os 3-0 e os 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis no próximo confronto, que acontece na próxima quarta-feira, dia 9. O jogo acontece lá no Serra Dourada, às 19 horas. O Corinthians recebeu o News Old Boys da Argentina e conseguiu vencer de virada, 2-1 para o Timão, jogando lá na Neoquímica Arena. O Corinthians, na próxima terça-feira, no El Coloso del Parque, né, que é a casa aí do News Old Boys, joga por um empate para chegar às quartas de final da competição. O Libertad recebeu o Fortaleza, outro clube brasileiro. Fortaleza vive uma fase maravilhosa, né, rapaz? Venceu por 1-0 lá no Paraguai, lá nos Defensores del Chaco, o Libertad. E com isso, o Fortaleza joga na próxima terça-feira, dia 8, em casa, por um empate para chegar às quartas de final da Copa Sul-Americana. O América Mineiro e o Bragantino, confronto aí de brasileiros na Copa Sul-Americana, terminou empatado em 1-1. Quem vencer, né, no jogo da volta, que será na próxima quinta-feira, dia 10, às 9 horas da noite, fica com a vaga. Um novo empate leva a decisão para as penalidades máximas. Cristiano, mas foi 1-1, 0-0, não classifica o Bragantino? Não tem a questão de gol fora de casa não, tá? Empate por 10-10, penalidades máximas. Não tem essa questão de gol fora de casa, não tem esse negócio mais não. Acabou isso aí que tinha de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana e Liga dos Campeões, foi pro espaço, né? Até porque era desleal, né, gente? Desleal. Você perde em casa, você perde fora de casa por 2-1. Aí os donos da casa ganham de 2-1. Aí vai jogar fora de casa com o adversário, com o mesmo adversário na semana seguinte. Aí o adversário vence por 1-0, na soma dos resultados fica 2-2. E o time que tomou um gol dentro de casa era eliminado. Então era muito injusto, né, gente? Então dessa maneira realmente é melhor. Então essa é a situação aí da Copa Sul-Americana. Claro que a gente vai acompanhar tudo, né, durante a semana aí de preparação do Campeonato Brasileiro. Semana que vem também a gente acompanha esses jogos e traz aqui no canal para vocês que estão aí sempre ligados com a gente. Falar agora de Libertadores da América, né? Os jogos também de ida aí da competição, todos eles já realizados. A gente começa aqui pelo confronto entre Atlético Nacional de Medellín, né, da Colômbia, contra o Racing da Argentina. O Atlético Nacional de Medellín chegou a fazer 3-0, rapaz. E o Racing acabou indo buscar, diminuindo o placar para 3-2, né, fazendo 2 gols. Mas aí, no finalzinho do confronto, o Atlético fez o quarto e ganhou por 4-2. Ou seja, o próximo confronto, que acontece na próxima quinta-feira, lá no Presidente Perón, que é o estádio aí do Racing, né? Às 9 horas da noite, o Racing vai ter que pelo menos vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Vencendo por 3 gols de diferença no tempo normal, fica com a vaga. Mas é uma baita de uma vantagem do Atlético Nacional de Medellín, que pode até perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim avança até as quartas de final. Outro confronto que aconteceu também nesse meio de semana foi entre Nacional do Uruguai e Boca Juniors. As duas equipes empataram em 0-0. Próximo confronto
na próxima quarta-feira, dia 9, um novo empate leva a decisão para as penalidades máximas. Quem vencer, por qualquer placar, evidentemente, fica com a vaga fica com a vaga para a próxima fase, né? Aí da Libertadores da América. O Boca, lógico, joga no seu tradicional estádio La Bombonera, né, rapaz? Só de falar esse nome, os adversários já tremem, ou tremiam, né? Hoje em dia não faz tanto medo assim nós não, viu? Pois é, mas o Nacional vai ter que enfrentar aí toda aquela torcida do Boca, né? Toda aquela pressão que o torcedor do Boca faz lá na Bombonera para conseguir a sua classificação. O Deportivo Pereira, né, rapaz, recebeu o Independiente Del Valle. Independiente Del Valle, que para muitos é o matador aí de gigantes, né, rapaz? Mas contra o Deportivo Pereira, ele não criou asas não, rapaz. Não conseguiu voar, não. O Deportivo Pereira venceu por 1-0. O próximo confronto acontece na próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, né? Lá no Olímpico Atahualpa, para a gente conhecer mais um classificado para a próxima fase da Libertadores, às quartas de final, né? O Independiente tem que vencer por 2 gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal. Vencendo por 1 gol de diferença, já sabe, né? Vocês já sabem que vai para a decisão de penalidades máximas aí, para a gente poder conhecer quem se classifica para a próxima fase da competição. O Deportivo Pereira, evidentemente, que joga por um empate. Confrontos de brasileiros também na Copa Libertadores da América. O Atlético recebeu na quarta-feira o Palmeiras, perdeu por 1-0 e agora vai ter que buscar sua classificação lá no Allianz Parque na semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 9, às 9h30 da noite. Palmeiras joga por um empate. Se o Atlético, né, vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se for 2-1, 3-2, 4-3, penalidades máximas aí para a gente conhecer o classificado para a próxima fase desse confronto aí, né? Mas o Palmeiras jogando em casa, pelo que o Galo não jogou no jogo de ida, mas lógico que futebol tudo pode acontecer, mas tá mais para o Palmeiras conseguir essa classificação aí. No outro confronto aí envolvendo brasileiros, ou envolvendo o time brasileiro, né? O Bolívar recebeu o Atlético Paranaense. O Atlético, até contei essa história para vocês aqui, começou bem, fez 1-0, perdeu uma oportunidade de gol assim, e, nossa senhora, rapaz, era 2-0 para, não sei se mataria o confronto ali, mataria o jogo, se o Atlético teria um pouco mais de tranquilidade, até acredito que sim, né? Mas, até porque o Bolívar tinha que se jogar mais pro ataque, mas mesmo assim, o time do Atlético não conseguiu fazer o gol, e no contra-ataque desse ataque do Atlético Paranaense, o Bolívar acabou empatando, depois o caldo desandou de vez. O Atlético Paranaense tomou mais 2 gols, 3-1 para o time do Bolívar, que normalmente fora de casa é um time bem mais frágil do que quando joga, né, lá no seu Hernando Siles, ou Siles, né? Porque lá tem a altitude, etc e tal, né? Que ajuda bastante o time boliviano. O Atlético Paranaense tem uma missão difícil, apesar que é possível, né? É possível o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, agora não é mais Arena da Baixada, é Liga Arena, é muito forte. O jogo acontece na próxima terça-feira, dia 8, às 9 horas da noite. O Atlético vai ter que vencer por 3 gols de diferença para conseguir a vaga para a próxima fase. Se vencer por 2 gols de diferença, a decisão vai para as penalidades máximas. Outro brasileiro que também jogou esses jogos de ida, né, da Libertadores da América, das oitavas de final, foi o Internacional, que foi visitar um dos times mais tradicionais do nosso continente, que é o River Plate. Estava vencendo, até fez 1-0, né, rapaz? Conquistando um resultado espetacular. Mas aí o Internacional recuou demais, tomou um sufoco danado, né, do River Plate, e o River conseguiu virar para 2-1. E digo mais, nesse confronto aqui, esse placar de 2-1 para o River é muito injusto. É muito injusto, sabe por quê? Injusto assim, a questão de oportunidades, né?
Porque se não é o goleiro do Internacional, o River Plate já tinha definido esse confronto no jogo de ida lá no Monumental de Núñez. Já tinha. Porque se eu não estou aqui exagerando, o goleiro do Internacional defendeu umas 8 a 9 bolas, sim, sabe? Muito difíceis nesse confronto aí. Né? Mas futebol é isso, né, gente? O goleiro tá lá para pegar, né? Então, que bom que o goleiro pegou muita bola aí. O Internacional perdeu só por 2-1. Pode ajudar o Internacional na próxima terça-feira às 9 horas da noite lá no Beira-Rio, reverter a situação, porque se o Inter vencer por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Vencendo por 2, classificação direta no tempo normal para o time gaúcho, o Internacional. Outro brasileiro também que já jogou nessas oitavas de final dos jogos de ida, né? Foi o Fluminense, que visitou o Argentino Júnior. E vocês viram aí, nós até falamos aqui daquele lance, né? Aquele lance do Marcelo no jogador do Argentino Júnior. E o Marcelo teve uma atitude bem bacana, né, cara? Eu disse até nos grupos aqui, eu acho que eu nem comentei aqui com vocês em relação a isso, que acabou passando. Eu não vi, pra mim, eu até comentei, não sei se essa é a real impressão, né? Mas eu vi a impressão que eu tive vendo o lance, é que o Marcelo quis pisar no jogador, tanto que ele foi expulso, ele quis pisar, só que ele não quis quebrar a perna do jogador. Ele falou assim, eu vou dar uma pegada nesse cara aqui, que esse cara tá enchendo minha paciência o jogo todo, foi o que eu senti. Mas ele não falou assim, vou pisar nele e vou quebrar a perna dele. Acho que não foi. O desespero do Marcelo foi justamente por isso. Né? Até postei nos meus stories lá no meu WhatsApp, uma narração, o cara, né, narrando a fala dos jogadores dentro de campo, inclusive do Marcelo, né? E o juiz falando com ele que ia expulsar ele, etc e tal, né? Mas o Fluminense empatou nesse confronto em 1-1. Fluminense que vencendo por qualquer placar na próxima terça-feira, jogando no Maracanã às 19 horas, se classifica. Um novo empate, evidentemente, que leva a decisão para os pênaltis. E ontem, mais conhecido como quinta-feira, tivemos o jogo de fechamento aí dessas oitavas de final, jogos de ida, né? O Flamengo recebeu o Olímpia no Maracanã, jogo duro, jogo muito difícil. Eu até achava que o Flamengo, fosse já fazer o placar né, já resolver o problema já nesse primeiro jogo. Mas o jogo foi mais duro do que eu imaginei. O Flamengo, lógico, teve as suas oportunidades, mas não foi um Flamengo avassalador como a gente está acostumado. Não sei, não vou culpar aqui e falar, será que foi por causa o Flamengo jogou dessa maneira por causa do que aconteceu durante a semana, né, nos bastidores do Flamengo? Não dá para saber, né, gente? Não dá para saber se foi por isso. A gente viu um Olímpia marcando muito forte. O Olímpia teve 2 situações de gol, na verdade, na partida, né? Uma bola no travessão no primeiro tempo. E no segundo tempo teve mais uma chance também de bola parada e só. O restante só deu a equipe do Flamengo nesse confronto aí. Venceu por 1-0, vai levar o empate, né? A possibilidade do empate para se classificar para a próxima fase da competição, jogando lá no Defensores del Chaco na próxima quinta-feira, dia 10, às 9 horas da noite. Mas o Flamengo, acho que sim, tem muita chance, né? Tem muita chance de conseguir a sua classificação. Claro que a gente está falando de Libertadores da América. É o que eu estava comentando com um colega meu, né? Meu amigo Shein Mototáxi, sobre isso. Que ele é flamenguista, a gente estava comentando. Ele, não, moça, o Flamengo vai lá e vai ganhar mais fácil lá do que ganhou no Maracanã. Eu acho mais complicado o jogo, né? Lá contra o Olímpia no Paraguai, lá no Defensores del Chaco. Não acredito que o Olímpia, assim como ele não fez no Maracanã, ele em casa não vai para cima do Flamengo aberto, como se não tivesse o amanhã. Não vai. Ele vai jogar fechadinho, toma ele contra-ataque no Flamengo, e algumas horas alternando ali, né? Ataque com o rubro-negro, evidentemente, porque o Flamengo tem um time melhor. Se ele for para cima, abrir e for para cima, aí toma um sacode realmente. Aí realmente toma um sacode o time do Olímpia, porque o Flamengo tem jogadores
decisivos, né? Jogadores rápidos. O Bruno Henrique, meu amigo, voltou com tudo. Inclusive, fez o gol da vitória do Flamengo contra a equipe do Olímpia. Então é isso, né, gente? Semana que vem a gente fala mais de Taça Libertadores da América. Pra gente fechar aqui esse vídeo, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. 22ª rodada do Brasileirão da Série B começa hoje com um confronto. O Mirassol recebe às 9h30 da noite o Sampaio Corrêa. Amanhã, mais conhecido como sábado, teremos às 15h30 o Avaí jogando o clássico catarinense contra o Criciúma. Também amanhã, só que às 17 horas, o Ituano joga contra o Guarani. Também no sábado, no mesmo horário, teremos o CRB contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Um pouco mais tarde, teremos um confronto aí de 6 pontos, né? Entre Sport e Novo Horizontino. O Sport é o segundo colocado com 41 pontos. O Novo Horizontino é o terceiro colocado com 39 pontos. Ou seja, se o Novo Horizontino vencer o Sport, ele ultrapassa o mesmo, pode até assumir a liderança em caso de tropeço do Vitória na rodada 22, né? É isso, rapaz. Confronto direto, então. Já o Sport, que se vencer, ele também pode assumir a liderança do campeonato, desde que o Vitória não vença, não tenha sucesso aí, né? E pelo menos empate o seu confronto, o Sport vencendo o Novo Horizontino, né? Além de abrir pontos aí de um concorrente, ele ainda pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Esses jogos do sábado, né? No domingo teremos a Ponte Preta às 15h30 contra a Chapecoense, Ceará às 18 horas contra o ABC, também às 18 horas, só que na segunda-feira teremos o Juventude que pode entrar nessa rodada no G4, né? Se vencer o seu confronto contra o Vila Nova, é um jogo também direto ali, porque o Vila Nova tem 35 pontos, tá ali também na briga, um ponto atrás do Juventude. Confronto então às 18 horas da segunda-feira. Também na segunda teremos Atlético Goianiense e Tombense. Jogo acontece às 8 horas da noite. Segunda-feira também é o dia aí também do terceiro jogo, né, da segunda-feira, que é o Londrina recebendo a equipe do Vitória lá no Estádio do Café, também às 8 horas da noite, às 20 horas, para ser mais preciso. Classificação da Série B, Vitória 41 pontos, Sport também 41 pontos na segunda colocação, Novo Horizontino com 39 em terceiro e o Criciúma em quarto com 38 pontos. Zona de rebaixamento, 17º Chapecoense 19, 18º Avaí 18, 19º Londrina 16 e o 20º é o ABC com 13 pontos até aqui. Falar do Brasileirão da Série A, os jogos que acontecem nesse final de semana. Amanhã, sabadão, é dia de Brasileirão, né, rapaz? 18ª rodada começando com o Santos recebendo às 16 horas, horário de Brasília, o Atlético Paranaense. Eu dei uma verificada aqui nas notícias do Atlético, né? O Atlético que tem jogo terça-feira, decisivo pela Libertadores da América, já contei para vocês agora há pouco aqui. Então o Atlético deve poupar os seus principais jogadores nesse confronto contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, porque o campeonato nesse momento para o Atlético Paranaense é a Libertadores da América. O brasileiro vai ficar para uma próxima oportunidade, na verdade para uma próxima, né, mais à frente o Atlético vai pensar em Campeonato Brasileiro. Então às 16 horas de sábado a rodada é aberta aí com a 18ª rodada e penúltima, né, desse primeiro turno vai ser aberta com Santos e Atlético Paranaense. Também no sábado, só que às 18h30, o Goiás recebe o Fortaleza às 18h30 no seu Ailê Pinheiro, né? O estádio do Serrinha, estádio chamado Serrinha, né? Também no sábado às 18h30 teremos Internacional e Corinthians. Agora a gente saber como é que o Internacional vai para esse jogo aí. Internacional que está envolvido também em Libertadores, evidentemente, acredito eu, né? Apesar do Internacional não estar na colocação ali que gostaria no Campeonato Brasileiro, mas nesse momento o Campeonato Brasileiro vai ficar, né, para se pensar mais à frente, porque deve, né, o time do Internacional deve poupar jogadores para esse confronto. Já o Corinthians, eu acho que não vai poupar ninguém não. O Corinthians tem um jogo da volta na Copa Sul-Americana
na semana que vem, mas o Corinthians tem jogado com um time misto e com time reserva aí, né? No campeonato, na Copa Sul-Americana. Então eu acho que o Corinthians vai com o que tem de melhor. Claro que o Corinthians perdeu o Roger Guedes, né? Vai fazer muita falta para esse time do Corinthians. O Vanderlei Luxemburgo tem que encontrar uma maneira do Corinthians jogar sem o Roger Guedes nesse time. O Fluminense no sábado às 9 horas da noite fecha aí os jogos do sabadão com o clássico contra a equipe do Palmeiras. O Fluminense precisando de pontos, está envolvido também na Libertadores da América, é outro que pode poupar. Na verdade, podemos ter aí um Fluminense e Palmeiras com times, né, alternativos, ou seja, times mistos ou time em reserva mesmo, né? Esse confronto aí. Para quem joga o Cartola, isso é horrível, né, gente? Meu amigo, eu tô numa dúvida, você nem imagina. Para mim que joga o Cartola. Tô querendo escalar mais times que não estão disputando essas competições. É difícil, menino. No domingão, nos jogos do domingo, às 16 horas, em São Januário, rapaz. O Vasco, desesperado, precisa de uma vitória desesperadamente contra o Grêmio. O Grêmio que fez um jogo horroroso contra o Goiás na semana passada, mas, meu amigo Soares, Bitelo, Cristaldo e companhia, meu amigo, né, vai para cima do Vasco com tudo em São Januário para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, evidentemente, né? E o Vasco precisa dos 3 pontos para, quem sabe, diminuir a diferença ali, que hoje é de 7 pontos para o 16º colocado Goiás na tabela de classificação. É um jogo que vale muito aí, principalmente para o Vasco. Se o Grêmio perder, o Grêmio vai continuar no bolo ali, né? Dos principais times ali na tabela de classificação. Mas o Vasco, se perder, meu amigo, se afunda mais ainda na zona de rebaixamento. O Vasco ainda não vai, possivelmente ainda não vai ter o Veguete, né, nesse confronto aí. O Vasco está correndo atrás para tentar regularizá-lo no bid aí para que ele jogue esse confronto, mas é muito difícil de acontecer. E se acontecer, não acredito que ele comece jogando, apesar dele estar, né, estava ativo, né, estava jogando no futebol argentino, mas mesmo assim o treinador Ramon Dias, né, vem treinando uma outra equipe. Eu não imagino, mesmo se ele for regularizado, que ele jogue de primeira, deve ficar no banco de reservas. Então, Vasco e Grêmio às 16 horas do domingo. São Paulo, e para minha felicidade, né, eu não passar raiva, eu vou estar trabalhando nesse horário, e aí quando eu chegar aqui em casa, só o resultado. Vou estar trabalhando, mas estar acompanhando no celular o tempo todo, né, gente? São Paulo e Atlético Mineiro jogam às 16 horas no Morumbi, né, pelo Campeonato Brasileiro também. Jogão, rapaz. Não sei se o São Paulo vai poupar jogadores, acho que não, vai com força máxima para esse confronto. Já o Galo, que tem um confronto com o Palmeiras pela Libertadores, deve poupar alguns jogadores, né? O Zarate, por exemplo, que recentemente teve uma contusão, recuperou, voltou e machucou de novo, rapaz. É um desfalque para esse confronto aí. Às 18h30 do domingo teremos o Cruzeiro tentando aí botar fim, né, nessa sequência de vitórias do Botafogo no Campeonato Brasileiro, líder absoluto e com muita folga no campeonato. O problema é que o Cruzeiro em casa não tem feito, né, bons jogos jogando lá quando é mandante em Minas, seja no Mineirão ou jogando lá no estádio do América Mineiro, no Independência, né? Já o Botafogo tem nada a ver com isso, a fase é muito boa, vai para cima com tudo, né, do Cruzeiro para tentar aí ampliar ou pelo menos manter essa diferença de pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. O Coritiba, às 18h30, também recebe a equipe do Bragantino. Coritiba que deu uma recuperada aí no Campeonato Brasileiro, né? Esteve ali, se tivesse vencido o Botafogo, teria saído da zona de rebaixamento. Mas, lógico que a gente entende que jogou contra o líder do Campeonato Brasileiro, né? É difícil jogar contra o Botafogo, está sendo difícil jogar contra o Botafogo, evidentemente. Tem uma parada difícil, porque o Bragantino vem numa crescente também muito grande no Campeonato Brasileiro. Até porque o Bragantino, o último resultado do Bragantino foi só 3-0 contra o Fortaleza, jogando em Fortaleza. Então, o Coritiba vai ter aí um adversário muito difícil. Mas se quiser sair da zona do rebaixamento, vai ter que passar por cima de tudo isso e ganhar do Bragantino domingo às 18h30 lá no Couto Pereira, que deve ter um bom público, né?
Também no domingo, às 18h30, o Bahia recebe o América Mineiro. Aí é jogo de rebaixamento, né, gente? O Bahia é o 17º colocado, abre a zona de rebaixamento com 15 pontos e o América Mineiro tem 10. Então, para o América Mineiro é vencer ou vencer. Para o Bahia também. Se o Bahia vencer o Goiás e o Goiás não conseguir uma vitória contra o Fortaleza, né? O Bahia sai da zona de rebaixamento. O América Mineiro, que se vencer, ele vai a 13 pontos e fica ali, né? Contando aí com a derrota do Goiás, a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento. Então, empate aqui, meu amigo, empate nesse confronto aqui é ruim para os dois. Aqui vai ser, eu até arrisco dizer aqui que vai ser um jogo de muitos gols esse confronto entre Bahia e América Mineiro. Teremos fechando a rodada no domingo, Cuiabá contra o Flamengo. É outro jogo também que eu não acredito que o Flamengo vai mandar titulares para lá. Ah, Cristiano, mas o Flamengo ganhou o jogo de ida da Libertadores, das oitavas de final da Libertadores contra o Olímpia por 1-0. Então tá mais tranquilo. Tá tranquilo nada, gente. O jogo é na próxima quinta-feira. Eu até acredito, e pode ser assim, que o time do Flamengo vai até o Mato Grosso, né? Jogar contra o time do Cuiabá. Acho que de lá mesmo deve viajar para o Paraguai, para ter um pouco mais, né? Se ambientar no lugar, etc e tal. Mesmo sabendo que o jogo é só na quinta-feira. Mesmo assim, acho que o Flamengo vai fazer isso. Vai viajar, ou pelo menos deveria, na minha maneira de ver aí essa situação, né? O Cuiabá numa fase maravilhosa. O Cuiabá, surpreendentemente, é o 9º colocado com 25 pontos. E tá assim, torcendo para que o Flamengo coloque um time reserva aí, né? Apesar que o time reserva do Flamengo também é muito bom, né? Mas colocar um time reserva para que o Cuiabá tenha mais chances de ganhar. Porque o Cuiabá, mesmo jogando em casa, mesmo nessa fase boa, mas o Flamengo com o time titular, né? É difícil pro Cuiabá ganhar, gente. Cá pra nós. É muito difícil. Só, lógico que acontece porque é futebol, né? Futebol não é uma matemática exata. O jogo, então, lá na Arena Pantanal, às 8 horas da noite, fechando aí a 18ª e penúltima do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Chutômetro, vamos lá, menino? Vamos lá, então. 18ª rodada começa no sábado. Santos e Atlético Paranaense. Santos 3-0. O Atlético Paranaense vai de time misto aí, né? O time reserva completamente. Então, Santos 3-0. Goiás e Fortaleza. Fortaleza 2-1 nesse confronto. É outro jogo também que eu acho que vai sair muitos gols, viu? Goiás precisa desesperadamente da vitória para não terminar a rodada 18 na zona do rebaixamento. Internacional e Corinthians. Aqui acho que 1-0 Corinthians, viu? Internacional está com a cabeça aí na Libertadores. O Corinthians não está nem ligando para a Copa Sul-Americana, mesmo assim vai passando de fase, mesmo sem querer continuar na competição. Então acho que o Corinthians vence esse confronto por 1-0. Fluminense e Palmeiras, acredito eu que seja um jogo aí de empate de 1-1. Vasco da Gama e Grêmio, meu amigo, aqui tem que falar o placar com o coração ou sem o coração? Porque se for para falar com o coração, eu vou falar 2-0 Vasco. Mas falar, né, sem o coração, aí dá Grêmio, né, rapaz? Dá Grêmio 1-0 nesse confronto. São Paulo e Atlético Mineiro, acho que aqui o São Paulo vence por 2-0. Cruzeiro e Botafogo, acho que Fogão 2-1, viu, gente? Acho que Botafogo 2-1. Coritiba e Bragantino. Meu amigo, Bragantino 3-1. 3-1 Bragantino. Bahia e América Mineiro. Vamos colocar um 3-3 aí? Para mim vai sair muitos gols nessa partida. 3-3. Cuiabá e Flamengo. É com coração também ou sem um coração? Hã? É com coração, Cruz Maltina ou sem um coração? Porque se for com coração, eu vou colocar 1-0 Cuiabá. Se for sem o coração, aí eu vou colocar 2-0 Flamengo. Vamos deixar esses dois placares? 1-0 Cuiabá com coração vascaíno e sem um coração vascaíno, 2-0 Flamengo. Beleza? Classificação então do Brasileirão, Botafogo 43 pontos, é o primeiro colocado, né? Segundo Flamengo 31, terceiro Palmeiras também 31 e o quarto é o Grêmio com 30 pontos. Zona de rebaixamento, 17º Bahia 15, 18º Coritiba 14, 19º América Mineiro 10 e 20º na lanterna do campeonato, ele, né? O Clube de Regatas Vasco da Gama com 9 pontos só até aqui, rapaz.
Vasco que fez algumas contratações aí. Falando de Vasco, não noticiei para vocês, mas o Rossi, lembra do Rossi? Rossi, aquele mesmo, o Búfalo, tá de volta ao Vasco da Gama. Foi contratado aí pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, deve fazer exames médicos nesta sexta-feira. Vai demorar um pouquinho ainda para ele estrear, porque tem um tempinho que o menino não joga, né? Então, vai demorar um pouquinho para ele estrear aí, para entrar em forma, etc e tal, né? Mas em breve ele vai vestir novamente a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. E a você que ficou aí, que assistiu a gente até o final, né? Ou que passou aqui, deu uma assistida e depois adiantou o vídeo e assistiu lá na frente, etc e tal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia também. Deixa aí, deixa a sua curtida, comente sobre os nossos assuntos, né? Chuta também o seu placar aí, rapaz, para essa rodada 18 do Brasileirão da Série A. Obrigado pelo carinho, então, mais uma vez. Compartilhe aí com seus amigos. Se inscreva no canal, se você ainda não foi inscrito. E sininho de notificações. Não esquece de ir no sininho de notificações e apertar em todas, tá? Para que vocês receberem aí sempre os nossos vídeos. O YouTube vai te avisar. Apesar que o YouTube tem vezes que não avisa não, né? Às vezes ele avisa com 2 dias aí que já subiu o vídeo. Aí ele avisa, tem vídeo novo no canal. Aí já foi, né, rapaz? Aí já passou os assuntos. Aí não precisa mais, né? Mas a gente está mandando sempre aí, compartilhando. E por isso que é importante que vocês compartilhem esse nosso vídeo, que nos ajuda demais, tá bom? Beijão no coração, um abraço para vocês também. Às 18 horas, se Deus quiser, a gente volta aqui no canal para a gente falar aí das notícias do nosso cotidiano aqui de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Se Deus quiser, a gente vai estar de volta então às 18 horas. Valeu!